boa tarde. Com grande satisfação que recebemos hoje você aqui no nosso estado, o estado da Bahia, né? Queria agradecer em nome dos farmacêuticos baianos e também brasileiros que irão nos acompanhar, não tenho dúvida disso, para a gente fazer um bate-papo hoje aqui sobre perspectiva da profissão farmacêutica, né? Qual é o cenário, qual é o caminho. Você que é um grande estadista da profissão farmacêutica, eu não canso de dizer isso, porque acompanho aí há mais de uma década seu trabalho incansável pelo crescimento da profissão farmacêutica. Mas, Walter, para aqueles que não lhe conhecem ainda, para aqueles jovens farmacêuticos, para os estudantes de farmácia, quem é o Walter Jorge João? Como é que você escolheu fazer a farmácia e até chegar aí na instância máxima, presidindo aí o nosso Conselho Federal de Farmácia? Bom, primeiro, meu colega, amigo, conselheiro junto comigo no Conselho Federal de Farmácia, iniciamos essa trajetória juntos. Verdade, 2012, não foi, Walter? 2012. Foi 2012? 2012, 2012. 2012. Por essa foi 2012. Ah, uma satisfação estar aqui com você, né? Sempre um momento muito prazeroso, né? Poder conversar com você, conversar com meus colegas farmacêuticos, baianos, estudantes, né? É uma satisfação. Olha, desde muito novo, eu tinha um sonho, né, que seria buscar minha formação na área de alimentos, né? Eu sempre daí eu tinha muita curiosidade com os alimentos, o que que acontecia no organismo, como que eles se transformavam. Esse foi o meu sonho que eu vinha com ele desde 15, 16 anos de idade, né? E a farmácia era quem poderia me oferecer isso, e daí eu fiz o vestibular, né, me formei na Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Pará, né, e depois eu, sabendo que existia um grande instituto, né, sobre ciências de alimento, tecnologia, nutrição, na América Central, eu consegui uma bolsa de estudo, dos Estados Unidos, né, e me custeou tudo. E eu fui para lá, passei lá 3 anos, né, fazendo o meu mestrado, concluí o meu mestrado, retornei para Belém. Ingressei como professor na Universidade Federal do Pará, fui professor todo o meu tempo, enquanto de me aposentar da universidade. Né? Depois, antes de tudo isso, eu também consegui lograr êxito, assumir a direção do Centro de Ciência da Saúde da Universidade Federal do Pará, né? Congregava todos os cursos da área de saúde. Né? Depois também disputei a reitoria da universidade, mas não logrei êxito, né, nessa questão. Talvez porque o meu caminho fosse realmente seguir a política da profissão farmacêutica, né? Eu já venho na política farmacêutica já há muito tempo, Mário, né? Há muito tempo. Eu fui presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Pará, né? E a minha luta pela minha profissão sempre foi colocar a categoria em movimento, né? Sempre trabalhar junto com a categoria, né? Sempre procurando entender o desejo deles, né? As preocupações deles, né? Que não poderiam só ser minhas preocupações. E eu fiz grandes movimentos, né, em Belém, depois no estado do Pará, grandes movimentos mesmo de caminhada nas ruas, né, lutando por uma melhor perspectiva para a minha profissão no estado, enquanto eu era presidente do Conselho Regional de Farmácia. Isso foi muito estampado em todo o Brasil, essas lutas todas, né? Belém serviu até como exemplo naquela época, né, de ter conseguido alcançar uma assistência farmacêutica total, plena, né, o que gerou cerca de 900 empregos para os colegas de uma vez só. Né? E fizemos muitos outros movimentos ali muito importante, né? A luta pela consolidação do medicamento genérico, né, que tinha, para o nosso entendimento era de que o medicamento genérico ele chegou com um grande alcance social, 40% mais barato do que o medicamento de marca, então isso era muito importante. Fizemos um movimento de rua para consolidar isso. Depois lutamos também para fortalecer os colegas que trabalhavam no segmento magistral, né? Naquela época, a Anvisa pretendia proibir as farmácias magistrais com manipulação de produzir os medicamentos que já eram produzidos pela indústria, né? Ora, seria uma coisa muito ruim para todos nós, né? Fizemos um movimento de rua também, conseguimos uma quantidade expressiva de assinaturas nas praças de Belém, fazendo movimento. Eu acho que com tudo isso que foi desencadeado, né, a minha perspectiva de chegar ao Conselho Federal era apenas de continuar trabalhando em apoio ao meu Conselho Regional do Estado do Pará. Né? E consegui ir para o Conselho Federal, fui para o Conselho Federal primeiro, claro, como conselheiro. 2 anos eu fiquei como conselheiro federal.
Os 2 anos seguintes eu já acendi a posição de vice-presidente e nos 2 anos seguintes, presidente do Conselho Federal, né? E eu acho que com esse avanço é que nós conseguimos ir em busca dos maiores sonhos, não para mim, mas para a minha categoria. Porque nós não poderíamos compreender e continuar compreendendo que o farmacêutico ainda continuasse dentro das farmácias, em qualquer outro local onde ele pudesse desenvolver suas atividades, fazendo sempre a mesma coisa, sem inovar, sem mudar. E uma das questões que a gente se questionava muito é por que, que o farmacêutico não pode atuar clinicamente, né? No acompanhamento farmacoterapêutico, né? Toda aquela questão que a gente bem conhece, que os colegas conhecem, né? Mas eu acho que a gente precisava lutar muito para que o farmacêutico pudesse ter uma nova visão voltado ao cuidado da saúde das pessoas, né? Ou seja, atuando clinicamente, né? Até porque a gente identificou que existe uma classificação internacional da atenção primária que chama o CIAP, ou CIAP-2, em que ele deixa bem claro todos os sinais e sintomas, problemas de saúde autolimitados, onde o farmacêutico poderia atuar e contribuir com a saúde pública no Brasil com tranquilidade, né? Com propriedade para isso, né? E aí foi que surgiu a nossa ideia de trabalhar isso, para nós alcançarmos isso, nós primeiro nos aproximamos muito das academias, das universidades, das faculdades de farmácia, isso era muito importante, né? Reunimos várias vezes, inúmeras vezes, e para trabalhar, como trabalhar essa questão. Tivemos resistências, sim, mas aquelas resistências iniciais, não é? E depois a gente foi tentando desmistificar tudo isso e tal. E o que aconteceu foi que resultou na publicação da resolução 585, das atribuições clínicas, na 586 da prescrição farmacêutica, né? Então, esse foi um grande sucesso, foi um marco que realmente trouxe uma transformação para a profissão farmacêutica, né? Você vê hoje tantos colegas, né, desenvolvendo essas atividades clínicas com tanta propriedade, né, que só enche a gente de orgulho, né? E de muito orgulho mesmo, né? Que a gente está vendo eles com muita propriedade. Você vê reuniões que eles fazem, virtual, live, podcast, né? Tudo com muita propriedade, discutindo os problemas de saúde no Brasil, né? Então, é Verdade. uma contribuição muito grande, né, que a profissão farmacêutica passou a dar à sociedade brasileira. Ô, Walter, você dirigiu o Conselho Regional de Farmácia do Pará por quantos mandatos? Isso lhe deu uma experiência, uma vivência, né? Lhe trouxe uma base para que você pudesse também levar toda a expertise, né? Porque dirigir uma categoria, dirigir um Conselho Regional de Farmácia também requer um equilíbrio emocional, requer também ter, né, o convívio com vários colegas farmacêuticos de várias áreas, isso também lhe ajudou bastante para que você pudesse desempenhar um bom trabalho que você vem fazendo dentro do Conselho Federal de Farmácia. Como é que você enxerga, né, essa questão de vivência dentro da militância mesmo da profissão farmacêutica? É importante a gente ter essa expertise, ter pessoas experientes gerindo, né, o futuro da nossa profissão farmacêutica? Sem dúvida alguma, né? Sem dúvida alguma que é a nível regional, você trabalhando dentro do Conselho Regional de Farmácia, que você adquire isso. Mas um ponto é muito importante, que tudo que você fizer na vida, você tem que fazer ela com humildade, né? Se não houver humildade, mas também não houver determinação, né, eu acho que você não consegue prosperar, né? Como dizem por aí, né? A humildade não te faz melhor que ninguém, mas te faz diferente de muitos, né? Então, eu acho que passei, fiquei entre idas e voltas. Eu não fui diretamente sempre presidente do Conselho Regional de Farmácia, né? Houve intervalos, fiquei 4 anos sem ser, porque eu assumi a direção do Centro de Ciência da Saúde, então eu tive que largar, né? Depois não deu certo, me chamaram de novo, eu voltei de novo. Então, mas foi ali que eu adquiri realmente a minha experiência, né? Só tinha uma questão, que o nosso movimento dentro do Conselho Regional de Farmácia do Pará foi exatamente de colocar a categoria em movimento. A minha ideia era de buscar lutas para consolidar a minha categoria no Pará, né? Mas que isso precisaria ter todo o apoio deles, a companhia deles, né? E é porque que a gente diz, líder de uma profissão, ele não gera resultados, Martinelli. Quem gera resultados são os farmacêuticos, né?
Então, são esses sentimentos que te fazem, isso te ajuda muito a te equilibrar. Os colegas começam a acreditar em você, começam a acreditar no seu trabalho, né? E você começa a avançar nesse ritmo, né? Mas sempre com humildade, com simplicidade, mas sem perder a determinação por aquilo que você busca e por aquilo que você quer alcançar. É, eu me lembro, Walter, né, nós dividimos ali o plenário, eu estava aqui pensando, foi em 2010, 2011, né, quando eu cheguei para assumir Foi isso também o mesmo. mandato de Conselho Federal de Farmácia pelo nosso estado, pelo estado da Bahia. Você estava representando o Pará naquele momento. Em 2012, você chegou à vice-presidência do Conselho Federal de Farmácia. Em 2014, assumiu a presidência do Não, Conselho. não, não. 2012 eu já assumi a Em presidência. 2012, Dois mil e doze é a já presidência, isso assumiu a mesmo. presidência do Conselho Federal de Farmácia em 2012. E para a gente fazer uma retrospectiva aqui, que é importante a gente falar para a categoria farmacêutica brasileira e baiana, o momento que a gente vive, né, fruto desse trabalho que iniciou ali, dessa movimentação toda com as federações, com a FENAFAR, com o sindicato, com os conselhos, com as associações. Eu me lembro muito bem, Walter, de você, juntamente com as outras entidades farmacêuticas, capitaneando o Fórum de Valorização Farmacêutica, né? E nós comemoramos hoje, no mês de agosto agora, 10 anos da resolução 585 e 586, né, da prescrição e da farmácia clínica e da prescrição farmacêutica. E você buscou a academia, como você sinalizou naquele momento, e a gente já sentia ali que a gente ia numa crescente grande. Como é que foi capitanear aquele movimento? Como é que foi aprovar essas duas resoluções que realmente mudaram, né, a profissão farmacêutica no Brasil? E como você bem falou, e a gente observa e verifica aí realmente um engajamento muito grande dos farmacêuticos na clínica e que abre perspectiva enorme para a profissão farmacêutica. E eu me lembro muito bem também das outras resoluções que você ajudou junto com o plenário a regulamentar a estética, a homeopatia e as pessoas, alguns críticos, como você falou, pô, mas o nosso é um medicamento e você sempre pensando em abrir área de atuação e abrir área de atuação, temos 135 atividades hoje. Queria que você falasse um pouco também, né, dessas resoluções, né, nessa década quase praticamente que o Conselho Federal de Farmácia vem regulamentando para a profissão farmacêutica. Não, claro. Ó, veja bem, era exatamente essa a questão. Quando nós assumimos em 2012 a presidência do Federal, nós identificamos que a profissão só era reconhecida pelo Ministério do Trabalho através da classificação brasileira de ocupações com duas ocupações, duas, né? E eu digo, pô, mas como é que pode ser isso quando outras profissões, como por exemplo a medicina, que tem 10 ocupações, e nós trabalhamos muito nisso, né? Então, veja bem, hoje nós saímos de duas ocupações para 10 ocupações reconhecidas na classificação brasileira de ocupações, né, vinculadas ao Ministério do Trabalho, né, e inclusive estar ali, dentro das ocupações, com previsão a farmácia clínica ou farmacêutico clínico. Em 2013 saiu a aprovação disso. Isso foi um passo gigantesco, porque dessas 10 ocupações, que nos colocou em posição de igualdade com medicina, com outros conselhos, né, as nossas 10 ocupações se desdobraram em 135 diferentes especialidades. Eu até coloco assim, sem, não é falta de humildade, não, mas acho que na outra profissão tem uma vastidão tão grande de possibilidades como a nossa profissão. Não tem. A questão é, como eu sempre digo, o farmacêutico tem que se identificar com qual delas, tem que se olhar, né, perceber com qual delas ele se identifica mais, É, né, e abraçar isso, eu vou confessar a você, Walter, entende? agora, pela primeira vez também, que eu ficava assim, meio receoso. Eu falei, pô, mas será que tá certo isso? Era um crítico assim, é um crítico construtivo. Pô, mas a questão nossa era o medicamento. Será que o Walter está certo em regulamentar tanta área de atuação? E o tempo mostra que você estava certíssimo. Qual é a preocupação? Na realidade, como você colocou das outras áreas aí, né? A preocupação é a seguinte: no meu entendimento, Mário, não existe profissão sem empregabilidade. Profissão que não tem emprego, eu tenho dito isso em todas as oportunidades que eu tenho tido de falar, de me pronunciar. Profissão que não tem emprego, ela está fadada a sepultamento. Não adianta. Então, veja bem, nós estamos formando 18 mil em média, 15 a 18 mil farmacêuticos por ano, certo? Então, nós estamos tendo um crescimento vertiginoso. Nós temos 90 mil farmácias há não sei quantos anos, que não tem o mesmo crescimento, certo? Não Certo. tem o mesmo crescimento. Ora, onde é que nós podemos chegar com esse crescimento tão grande nosso,
de número de profissionais, já somos 300 mil hoje. 300 mil farmacêuticos. 300 mil farmacêuticos hoje, né? Num crescimento de 18 mil farmacêuticos por ano, a gente tem que se preocupar, né? Temos que se preocupar. Olha, espera lá, vamos pensar em abrir novas frentes de trabalho para os nossos colegas, né? E uma delas foi a atividade clínica. Isso não o distancia do medicamento, muito pelo contrário, coloca além do medicamento. E na atividade clínica dele, ele tem que ter a propriedade que já tem, que já adquire naturalmente, historicamente, culturalmente, com a questão do medicamento, né? E se ele for trabalhar na área clínica, ele precisa conhecer o medicamento, né? Como você bem colocou, nós regulamentamos a estética. E olha a explosão que nós temos de farmacêuticos e farmacêuticas hoje trabalhando na área estética. Todos muito bem-sucedidos. Crescendo Todos bastante. Aqui no estado da crescendo Bahia está muito, crescendo muito a mas área de muito, estética. muito, muito, muito. Então, a gente foi pensando nessas possibilidades todas, né? É a mesma coisa das práticas integrativas e complementares. A mesma questão da ozonioterapia agora, que você viu, que a gente conseguiu reverter o quadro, né? Quando o Congresso, passamos na nossa luta, aprovando ela no Senado, na Câmara, aprovado tudo, nas duas casas legislativas do país. E subiu para a sanção presidencial, agora do governo atual, do governo Lula, né? O que aconteceu? A medicina se manifesta. Que ele não sancione porque não tem evidências clínicas e não sei o que mais. A Anvisa se posiciona ao contrário. Veja bem, como é importante você perseguir. A esperança é a fé. Como é importante você perseguir os seus objetivos, né? Ministra da Saúde contrária à ozonioterapia. A Anvisa contrário, né? Medicina contrária. Nós fizemos a nossa nota também explicativa ao presidente da República. Fizemos à ministra da Saúde, a questão da ozonioterapia, fizemos também para a Anvisa, mostrando que a coisa não era bem assim. Então, e pedimos ao presidente que ele sancionasse. Bom, sei que sancionou. É lei. Quais são os argumentos para isso? Por exemplo, eu julgo que há um contraditório nessa questão toda quando a Anvisa regulamenta e reconhece a ozonioterapia no uso da odontologia, mas não reconhece para dor de lombares, não reconhece para dor no joelho, para cicatrização de ferida, para o paciente com pé diabético. Quer dizer, será que a situação da boca do paciente é diferente do resto do corpo, né? Porque como é que para tratamento dentário, essa coisa toda, né, ela tem evidência, para as outras coisas não tem evidência, né? O certo é que prosperou. Então, os colegas estão aí, estão crescendo muito. A ozonioterapia, digamos, é conjugada ou aliada, ou alinhada com a estética, né? Agora mesmo, né? Outra atuação clínica do farmacêutico na área da tricologia, que também estão bombando, né? Tricologia, entendeu? Muito, muito mesmo. Então, são opções, né, que a gente está colocando para os colegas para que eles prosperem, inclusive, também como profissionais liberais, profissionais independentes, com seus consultórios e tudo mais. Você vê que nas farmácias hoje, né, você tem as clínicas de vacinação já, uma grande parte dela trabalha com isso, vem crescendo esse movimento, né, dentro da atuação clínica do farmacêutico. Então, o que a gente precisa é exatamente ver essa perspectiva. O que eu sempre tenho dito para os colegas é o seguinte: colegas, também vão começar a pensar em trabalhar para vocês mesmos, né? Não vão ficar aqui vivendo e trabalhando eternamente para os outros, né? Há segmento no varejo, tudo que é importante, que nos absorve, sim, né? Mas a gente tem que lutar por isso, e valorização na nossa categoria também. Volto para a gente não perder aqui a questão, vamos lá, ó, 2012, 2013, aí você capitaneia junto com o plenário do Conselho Federal de Farmácia, aprova as duas resoluções que mudam a cara da profissão farmacêutica no Brasil, e aquela luta incansável que nós acompanhamos de perto, com caravanas, que você, juntamente com outros atores, também liderou para a aprovação da Lei 13.021 de 2014, né, que muda aí a nomenclatura de farmácia comercial para farmácia estabelecimento de saúde e dá uma outra roupagem aí para as farmácias comunitárias que estão espalhadas aí pelos bairros brasileiros. Como é que foi aquela luta? Como é que foi aquela aprovação, que é um marco também, né, para a aprovação farmacêutica, em 2014, com a aprovação da Lei 13.021?
Olha, veja bem, para você ver E ali foi uma luta mesmo. foi uma luta de 8 meses, Ali foi. vivendo, dormindo dentro do Congresso Ali Nacional, né? E os colegas precisam ter esse conhecimento, saber dessa precisa, história né? É. mesmo, né? O que que acontece? Veja bem, nós tínhamos acabado de regulamentar em 2013 a Resolução 585, 586, como você bem disse, mudou a face, uma nova face, trouxe uma nova face para a produção farmacêutica. Quando a gente viu uma notícia, foi aprovado na calada da noite no Senado, né, um projeto de uma deputada, uma senadora, Marluce Pinto, chamada, né, proprietária de rede de farmácia lá em Roraima, né, que propôs a responsabilidade técnica nas farmácias e nas drogarias, tudo, a ser exercida por técnicos de nível médio. O farmacêutico só poderia ser responsável pelas farmácias com manipulação. Aí você vê só, 90 mil farmácias tirando da gente, né? E somente 10 mil com manipulação, a gente teria essa responsabilidade. Rapaz, foi muito preocupante isso, muito, muito. Eu digo, poxa, a gente acabou de regulamentar a atuação clínica do farmacêutico, e agora e tal. Olha, Mário, parece assim, contos assim, meio coisa, né? Mas eu me lembro que eu estava viajando de Belém para Brasília numa tarde. Eu vinha cochilando, cochilando, cochilando no avião, né? Cansado. Aí alguma coisa veio assim, criar um fórum de luta pela tua profissão. Eu me acordei, não contei conversa. Movimentamos isso, eu digo, é isso, vou meter a cara nessa questão. Metemos a cara, você nos ajudou muito, mandou 10 ônibus, não sei quantos ônibus para Brasília, mas foi um movimento histórico, né? É isso que a gente tem que perceber quando a gente se dirige com sinceridade à categoria. Quando você conversa com ele, fala com eles olho no olho e com sinceridade, eles sentem firmeza. E aí nós congregamos esse mundão de gente que tomamos as ruas de Brasília, né? E vamos lutar, né, contra essa possibilidade de nos tirar as farmácias das drogarias, só deixar com manipulação. E você acompanhou isso muito de perto, você, Altamiro, toda a turma aqui, o pessoal, os farmacêuticos, estudando de Bahia, todo mundo foi para lá. Tomamos as ruas de Brasília, tomamos o Congresso Nacional, tomamos o Ministério da Saúde. Quando eu estou dizendo tomamos, é que fomos para lá, entramos e fomos discutir lá dentro mesmo. E não dava espaço para ninguém, de tantos farmacêuticos e estudantes que nós temos ali. Esse foi digamos assim, talvez um ganho para a profissão farmacêutica aqui histórico. Ninguém poderá esquecer desse momento, né? E foi uma luta inigualável, Martinelli, inigualável. Avançamos nisso, né? E tivemos muitos impasses, muitas dificuldades e tudo mais. Nós conseguimos vencer por unanimidade a aprovação da Lei 3021, que mudou as farmácias no Brasil. Passou a ser classificada como farmácia do tipo 1 e farmácia do tipo 2, com manipulação e sem manipulação. Com o farmacêutico, teria que ter lá durante todo o horário que ele funcionasse, né? Quanto tem farmácias aí de rede que funcionam tantas horas, tem 3 farmacêuticos, tem Até 2 mais. farmacêuticos, tem mais. Inclusive agora, com tantas outras coisas que a farmácia vão poder oferecer, né, em virtude exatamente de terem se transformado em unidade de assistência farmacêutica, unidade de prestação de serviço de saúde, estão se transformando, né, estão crescendo. E a gente está analisando todo esse crescimento da profissão, né? Agora, é claro, né, que nós estamos em busca de uma possibilidade que é legítima para a nossa categoria, que é a busca pela valorização. É a valorização e reconhecimento da profissão. É. Walter, vamos lá. Então, em 2014, aprova a Lei 13.021, 2014, transforma as farmácias em estabelecimento de saúde, diz que tem que ter a presença do profissional farmacêutico durante todo o horário de funcionamento. E aí começa, né, estreitar a relação com a Anvisa, com o Ministério da Saúde, e a gente começa a agregar serviços ali. Eu sempre vejo você falando muito, o farmacêutico não pode ser um mero dispensador de caixinha de medicamento. A gente precisa sair, né, dessa linha. Se a gente continuar apenas dispensando caixinha de medicamento, outro qualquer poderá vir nos substituir. Claro que já tinha 2 resoluções ali da farmácia clínica, mas também havia necessidade da academia reformular a grade curricular, né? E acho que o Conselho Sim. Federal de Farmácia gostaria que você falasse um pouco sobre isso, porque a gente regulamenta lá as resoluções e a academia precisa acompanhar, porque a demanda da sociedade quer um profissional mais voltado ao cuidado, né? E aí você começa a ter as farmácias vacinas, injetáveis,
Possibilidade da realização de uma glicose, de um colesterol, de uma hemoglobina glicada, e a resolução que foi aprovada permite, né, que o farmacêutico solicite exames laboratoriais para acompanhamento farmacoterapêutico, né? Então, é importante, eu entendo muito importante essa relação que você tem, independente de governo que esteja ou não, com a Anvisa, com o Ministério da Saúde, sempre buscando essa questão da valorização profissional e da inserção de mais farmacêuticos ali na área de atuação da saúde. Como é você conduzir, você também ter esse entendimento que é importante o Conselho Federal de Farmácia fazer esse estreitamento de relação, a gente sempre acompanha nas redes sociais, eu observo lá você recebendo diretores da Anvisa, do Ministério da Saúde, buscando ali efetivamente ocupar mais espaço com a categoria farmacêutica. Esses serviços todos que a farmácia comunitária hoje está podendo realizar, Walter, como é que você enxerga isso? Como é que foi também essa articulação com a Anvisa, sobretudo com a Anvisa? Veja, primeiro sobre a questão da nova formação para o farmacêutico brasileiro, né? Que foi em 2017, nós logramos êxito, aprovada por unanimidade as novas diretrizes curriculares, né? Uma nova formação para o colega, né? Qual era a preocupação? De que o colega tivesse sua formação voltado ao cuidado da saúde das pessoas já dentro da academia, né? E a gente julgou que isso era muito importante. Então, nós conseguimos aprovar, a maior parte das universidades, das faculdades de farmácia já se adequaram a essa nova formação, né, que eu sempre digo que ela tem três eixos fundamentais, essa nova formação. 50% da formação do farmacêutico hoje voltada ao cuidado em saúde, 40% em tecnologia e inovação em saúde e 10% gestão em saúde, né? Então, é uma nova formação. Porque o que a gente percebeu? Nós percebemos que a gente estava regulamentando várias atribuições para o profissional farmacêutico, mas que nós teríamos que instrumentalizá-los. E com isso foi que surgiu a ideia desses cursos todos de capacitação profissional que hoje estão sendo oferecida pelo Conselho Federal em todo o Brasil, tá? São cursos fabulosos, muito bons, e que o Conselho Federal tem jogado justamente para preencher uma lacuna, né, na formação do profissional. Então, nosso curso não é de especialização, mas ele é de capacitação profissional, ou seja, é para o seu dia a dia, é para o seu trabalho profissional, né? Então, nós fizemos isso, conseguimos lograr êxito, acho que foi um grande avanço essa nova formação da nossa profissão, né? Tínhamos a de 2002, né? Já com 2017 a gente já alterou para essa nova diretriz curricular, né? Em cima de tudo isso, surgiu toda essa questão dos exames laboratoriais. Não são exames laboratoriais, o termo é errado. São testes rápidos, né? Na farmácia, testes, triagem. No laboratório, exame, o diagnóstico. Então, eu me recordo que nós fizemos, eu acho que você participou dessa também, uma ampla reunião no Conselho Federal de Farmácia, quando estávamos trabalhando em propor uma atualização da RDC 44, de 2009, né? Nos preocupava aqui, eu achava que poderíamos avançar e tal. Mas isso não saiu de cima para baixo. Eu reuni SBAC, na época do nosso grande amigo, querido presidente Gerolino, né? Reuni a Anfarmag, reuni todos os segmentos da profissão, setores das universidades, para nós discutirmos essa proposta, essa nova proposta de atualização da RDC. E consolidamos. Não foi todo esse número de testes que nós queríamos. Nós propusemos um número bem menor, mas, digamos, digamos, acordado com todos esses segmentos, né? E depois, então, veio a questão da Covid, aquela questão toda e tudo mais e tal, dos testes rápidos, e isso foi avançando. Hoje, o que a Anvisa colocou foram cerca de, se não me engano, 47 ou 49 testes rápidos para as farmácias. Tá bom, é um avanço, não resta dúvida. É um outro ponto, né, de atendimento para essa questão, mas sempre lembrando que é triagem, não é diagnóstico.
E muitos desses Então, exames que o próprio farmacêutico pode gerar demanda, né, Walter? não, mas é o farmacêutico quem vai gerar mesmo, A né? glicose para É, todo, acompanhar o todo, tratamento, o né? Tudo, colesterol, a colesterol, hemoglobina tudo. glicada. É o acompanhamento mesmo, inclusive da medicação que está fazendo, esse exame e tal. O grande problema é exatamente isso que a gente vem discutindo. Por exemplo, a secretária de Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, nós tivemos uma reunião com ela, ela tinha solicitado até uma Anvisa a suspensão disso por uns 6 meses. E havia uma preocupação manifestada por aí de algum tipo de regramento para esses serviços, né? A necessidade de haver algum tipo de regramento. Ela tinha uma preocupação com respeito à notificação de tudo isso, né? Como é que se daria? Como é que o Ministério da Saúde iria acompanhar tudo isso, né? E a Anvisa não concordou, já no prazo previsto mesmo, já consolidou tudo isso e tal, mas a Secretaria de Saúde e Ambiente, Vigilância, Saúde e Meio Ambiente, ela criou um GT, nós já estamos incluídos nesse GT para se discutir esses problemas todos, né? Irmos acompanhando tudo isso. Eu acho que isso é significativamente importante, né? Porque eu acho que tem que ver as coisas de forma responsável, como é que as coisas estão acontecendo e tudo mais e tal. Mas é um avanço, né? Eu acho que não vejo qualquer tipo de prejuízos por laboratório de análise clínica. Eu não vejo dessa Eu forma. também não, Não, eu não não vejo. enxergo, não Eu vejo acho nenhuma até que concorrência. muitos laboratórios desses podem estar se conveniando, né? Com as próprias Ô, farmácias Walter, as para pessoas, você vê, né, diagnóstico sempre e fala, tal. vai na farmácia, faz um teste de gravidez, né? E confirma no laboratório, né? É isso. As pessoas, então, assim, vai confirmar no laboratório, como você falou, o teste de triagem, né? É, O exame laboratorial, o diagnóstico é feito num laboratório de análise laboratório, clínica. sim, com certeza. Então, veja bem, então tem todos esses serviços. A mesma coisa com a questão da vacinação, com previsão legal na 3021, que nós conseguimos É isso que eu inserir queria saber ali, de você, porque você está né? investindo pesado nesses cursos de capacitação em vacinas. O que é que você está Não, enxergando aí na frente aí? Porque eu sei que você não, pensa lá na frente, não, né? não pode ter um profissional, nem vou dizer assim, mas Eu sei profissional que você não gosta de farmacêutico contar, hoje, ele não conta, não. Ele esconde ali. mas Ele utiliza a gente fica puto lá no Conselho Federal de Farmácia. Pô, o Walter não vai dizer o que é que ele vai fazer, ele só deixa primeiro acontecer para contar. Mas eu sei que você está investindo pesado nos cursos de não, capacitação em muitos são vacinas. cursos muito bons, mas Muito muito bom, bom. Está excelente. saindo a nova versão agora, mais atualizada, Excelente. né? Acho que agora em setembro, mais ou menos, deve reabrir de novo, mas já de uma forma mais ou menos atualizada. Inclusive, temos uma publicação interessantíssima sobre a questão da vacinação, nós fizemos em conjunto, né? Conselho Federal e Ordem dos Farmacêuticos de Portugal, né? Então, muito bom esse material, muito bom mesmo. E Walter, em 2014, não, 2014, foi no 94, 1994, aí eu vou entrar na questão da vacina, que eu queria ouvir sua opinião. Em 94, e queria saber de você também, o que faltou ali naquele momento? Faltou um Walter capitaneando o Conselho Federal de Farmácia, que aconteceu em 1994 com a aprovação do Programa de Saúde da Família, que é um programa sensacional, né? A gente entende que trouxe para aquela população mais carente o acesso a uma equipe disciplinar de saúde, com médico, com enfermeiro, né, psicólogo, enfim, fisioterapeutas, mas naquele momento ali esqueceram ou não tinha farmacêutico suficiente. O que foi que aconteceu da ausência do profissional farmacêutico em 1994 com a aprovação do Programa de Saúde da Família? Ou seja, hoje nós estamos praticamente de fora, né, das políticas públicas do Ministério da Saúde voltado para a atenção básica. E vacinas é um deles, né? Farmacêutico, ou nós negligenciamos, ou nós não tivemos presente ali. Vacinas, eu entendo o que é um medicamento. Se é um medicamento, caberia ao farmacêutico fazer, né, essa aplicação de vacinas, e nada contra o pessoal de enfermagem, não é isso. Né? A gente discute o que é interesse da categoria farmacêutica, o que é de propriedade farmacêutica, que é o ato de dispensar. E aí o farmacêutico ficou de fora. E hoje eu entendo que a categoria farmacêutica brasileira paga um preço muito alto, né, por estar ausente do Programa de Saúde da Família, que foi aprovado em 1994. Antes de a gente entrar, claro, na discussão do farmacêutico no SUS, que aí vai dar eu quero que você fale tudo mesmo, se a gente tem ou não condições. Você acha o que aconteceu ali em 94 e que se a gente conseguir resolver isso, o farmacêutico
ele poderá ser utilizado nessas campanhas de vacinação e a gente luta aí para assumir esse serviço? Bom, veja bem, não recordo o que possa ter acontecido em 94 com a não inserção do farmacêutico dentro do Programa Saúde da Família, o PSF, né? Mas eu acho que se nós fizermos uma reflexão, é a questão de que talvez naquela época todo mundo achasse que todo mundo pode fazer o que quiser com o medicamento, né? Mas, sobretudo, é a visão curta de muitos gestores municipais, no sentido de achar que isso era custo para eles. Entende? Ter mais um profissional, né? Porque é o tal negócio, a dispensação, ela envolve todo um controle, não é só a entrega do medicamento. A pessoa parece que não tinha esse alcance. Hoje a situação, na minha visão, ela está mudando. Haja vista agora com o problema da portaria editada pelo Ministério da Saúde, que reformulou tanto o PSF como o NASF, o Núcleo de Atenção à Saúde da Família. Tá? Por exemplo, nessa reformulação, que ele chama agora de equipe multiprofissional, o EMULT, né? O profissional farmacêutico está definitivamente inserido, né, dentro do NASF, do EMULT, né, multiprofissional, né? E quem mais que tudo, não especificamente, unicamente, mas o farmacêutico clínico. Ou seja, na minha visão, o Ministério da Saúde começou a ter um outro olhar, né, que também precisa de profissionais para assistência, precisa de profissionais para o cuidado em saúde, né, e resolveu inserir. Aí não vai haver mais desculpa de município, porque vai haver injeção de dinheiro federal, né, para que haja contratação do farmacêutico. Para essa equipe é multi? É multi, é multi. Só que nós precisamos discutir, e é essa a estratégia que você diz que eu não gosto de ir, mas discutir é a inserção do farmacêutico dentro do PSF também, né? Pela importância, porque esse programa ele precisa ser dinamizado, né? E agora, com essa atuação clínica do farmacêutico, eu sempre fui apaixonado por isso, né? Eu queria, com todo o coração mesmo, ver os colegas clinicando, atuando clinicamente, cuidando da saúde das pessoas, se envolvendo com o problema da saúde das pessoas. E o que mais as pessoas desejam hoje é ir em busca de um profissional que dê resolutividade ao problema de saúde dele ou dela. E quase sempre ele não encontra essa resolutividade. Então, veja, a gente precisa pensar nessa questão de avançar mais no PSF, inclusive agora mesmo, acho que você deve ter acompanhado no estado do Pará, por conta do fórum, que agora eu fiz no Pará também, né? Fórum Nacional de Luta pela Valorização do Farmacêutico no Pará, junto fiz isso e depois fui para a Alepa, para a Assembleia Legislativa do Estado do Pará, e agora, quarta-feira passada, amanhã faz 8 dias, nós conseguimos então instalar a frente parlamentar, né? E lá eu coloquei para eles claramente que a gente precisa trabalhar através dessa frente para a inserção do farmacêutico no PSF também, além do NASF, né? O NASF, como sendo ela é muito especializada, né? Nós precisamos fazer mais para o PSF. Então, a gente está buscando a luta por aí, né? A mesma coisa do que acontece com a vacinação, né? Olha, eu vou dizer. O RT, Serviço de Vacinação pelo Farmacêutico, foi aprovado em todas as casas. Eu acho que eu cheguei até a falar isso logo no início aqui. Foi aprovada de todo. Subiu para a sanção do presidente, É. né? Eu falei do plano da Não, ozônio? você não falou, não. Não, da ozônio, falei da ozônio. Você falou da ozonioterapia, do RT E já de está na mão vacina, dele, não. tem 15 dias para sancionar, né? Hum. O RT, Serviço de Vacinação pelo Farmacêutico, né? E a gente está trabalhando nessa perspectiva de que ele sancione, até por conta da necessidade de se ampliar, né, o quadro, né, a situação de vacinação hoje no país, né? Por Verdade. profissionais preparados, por profissionais capacitados, que a nossa resolução deixa bem claro, RT, em serviço de habilitação, de vacinação, tem que estar habilitado para tal. Por isso, os nossos cursos em todo esse país de capacitação profissional em vacinação, em serviço de vacinação. Estamos diplomando eles como RT em serviço de vacinação. Entende? Então,
A gente está aí na torcida, já subiu para ele agora, eu acho que segunda-feira. E estamos aguardando, mas acho que o bom senso vai falar mais alto, né? É tanto que você vê o seguinte, que não pode haver qualquer tipo de implicação, que existiu uma portaria, tudo isso é realmente importante a gente relembrar, chamada portaria número 1 de 2000, conjunta Funasa e Anvisa, que só garantia ao médico ter clínica de vacinação, ter serviços de vacinação. No governo ainda do Michel Temer, nós derrubamos, Martinelli. Você se a categoria sabe disso. É bom Nós relembrar, é bom derrubamos falar, essa porque portaria. E aí a Anvisa regulamentou também os serviços de vacinação nas farmácias. nas farmácias. E aí, tá vendo aí, categoria? É importante a gente relembrar para vocês. E uma coisa importante que o Dr. Walter colocou aqui, a possibilidade da sanção presidencial em dar ao farmacêutico a RT de vacinas. Então, o que é que eu observo, doutor Walter? A gente tem feito esses cursos de vacina aqui, um material sensacional, os professores extraordinários. A gente vê o sacrifício que o Conselho Federal de Farmácia faz, né? Mas a gente ainda não tem aquela presença que a gente esperava do profissional farmacêutico. Observe que a gente está batendo papo com o Walter aqui, acho que tem 30 ou 40 minutos, das possibilidades todas que ele falou, da farmácia clínica, da vacinas, da estética. Então é importante, quando a gente chama a atenção da categoria farmacêutica, de participar desses cursos, porque, como eu tenho dito, vem coisa boa aí. O Conselho Federal de Farmácia, ele sempre pensa na frente. Se está investindo agora nessa questão de vacinas, é porque algo bacana está por vir para a categoria farmacêutica. O Walter, e falando um pouco de educação, né? Aqui no estado da Bahia, a gente teve um boom, né? Nós, até o ano de 2000, nós tínhamos 2 cursos de farmácia apenas, que era da Universidade Federal da Bahia e da Universidade Estadual de Feira de Santana, da UFS. De 2000 para cá, nós estamos em 2023, nós saltamos de 2 cursos de farmácia para mais quase aproximadamente 50 cursos de farmácia presenciais, né? E você trouxe um dado que não é diferente do nosso, não é muito diferente do nosso. Então, Walter, aqui no estado da Bahia nós temos também 9.000 farmácias, né? Aproximadamente 9.000 farmácias, com quase 20.000 farmacêuticos, né? E também a gente está formando aí numa velocidade muito grande, né? São 44 cursos de farmácia. A gente iniciou esse bate-papo, você abrindo aí para 135 atividades, né, que o farmacêutico pode fazer, e a questão do teste de proficiência, né? Então, o Conselho Federal de Farmácia tem lutado, né, para fazer esse teste, né? Sim, o exame de proficiência, Não. sim. O problema é andar, que depende muito das comissões, depende muito do presidente da comissão designar o relator, entendeu? O relator preparar seu parecer, né? Tudo isso é uma demanda de tempo, e não tem só isso em pauta nas comissões. São muitas propostas de projetos de lei. Walter, e com relação ao projeto de lei, e você sinalizou da toda a demanda do Congresso Nacional, essas CPMIs que vem ocorrendo lá nesse momento, mas a questão do farmacêutico no âmbito do SUS, na atenção básica. Como é que anda esse projeto de lei dentro do Congresso Nacional? O farmacêutico pode sonhar com essa realidade? Isso é uma nova realidade para a saúde pública do país, né? Você tem dito isso, e eu tenho também verberado aqui pelo Estado. Não trata-se de uma luta corporativista, não. É para melhorar a qualidade de vida ali do paciente, na atenção básica, do profissional farmacêutico, para qualificar essa dispensação do medicamento. Como é que você analisa, né, esse projeto dentro do Congresso Nacional, e a gente pode sonhar definitivamente com um farmacêutico inserido no sistema de saúde? Olha, eu não tenho dúvidas, né? Primeiro porque essa nossa luta vem desde 2012 também, ainda na época da nossa ex-senadora Vanessa Graziotin, né, pelo estado do Amazonas, né? Depois passou, passou pelo Senado, aprovado todo no Senado, aprovado na Câmara, é o projeto 4135, que trata da inserção do farmacêutico dentro do Sistema Único de Saúde, certo? E agora está só na Comissão de Constituição e Justiça, está na mão do deputado Orlando Silva, né, que é o relator agora,
né? E aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, já sobe para a sanção presidencial. Então, os passos já foram todos dados, né? E isso realmente é muito louvável e é muito significativo para a profissão farmacêutica, né? Essa inserção dentro do Sistema Único de Saúde. Então já está ali na mão de Orlando, né? Já está na mão do Orlando Silva, já. Aprovando ali, Última comissão. última comissão. Última comissão. Uma coisa bacana, hein? Aprovado em todas as comissões do Senado, agora aprovado também nas comissões da Câmara, e só está numa da Câmara agora, que é a final, né? É terminativa aí, daí sobe para a sanção presidencial. Passando, sobe. Coisa... Então é com grande A perspectiva. maior dificuldade aí seria na Comissão de Finanças e Tributação, né? Porque sempre tem questão dos recursos oriundos, passou, está na Comissão de Constituição, só vê jurisdicionalidade, constitucionalidade para aprovar. E o piso, Walter? Categoria, você fala muito da valorização profissional e a gente entende que o farmacêutico muitas vezes não é remunerado, sobretudo com os concursos públicos que a gente observa aí pelo país afora. Aqui na Bahia também não é diferente, né? Salários muito ruins, muito abaixo da nossa responsabilidade enquanto profissional de saúde. Como é que você avalia aí a possibilidade também da aprovação do piso da categoria farmacêutica dentro do Congresso Nacional, visto que a gente está vivendo esse imbróglio aí do piso da enfermagem, né? E enfermeiros são quase 3 milhões de enfermeiros no país, né? Ah, sim, 3 milhões é muita gente, É né? muita gente. Nós somos É 300 mil, muita, né? Vamos ter força. muita gente. Mas, assim, veja bem, eu vejo como muito promissora a questão do piso salarial dos farmacêuticos a nível nacional, né? Primeiro, porque é legítimo se lutar por isso. Mas nós temos que considerar também que ninguém nunca tomou essa iniciativa, né? Quem teve essa iniciativa foi o Conselho Federal de Farmácia, de ingressar com uma proposta de um projeto de lei para tornar realidade, né, o estabelecimento de um piso salarial a nível nacional para a nossa categoria, que nunca teve, nunca teve. E disso daí tudo resulta, né, em edital de concurso público das secretarias estaduais, das secretarias municipais de saúde, abrindo vaga para farmacêuticos com salário aviltadíssimos. R$ 800, R$ 1.100, R$ 1.500, isso que é um absurdo para um profissional que cursa uma faculdade durante 5 anos e estuda 4.000 horas, né, ganhar salários tão aviltados como esses, né? Então, é uma luta legítima. O que é necessário é toda a categoria estar unida na busca desse objetivo. Nós precisamos caminhar dentro do Congresso Nacional. Só para você ver como o impacto já tem sido muito positivo, que só na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara, nós tivemos que trazer isso para votação por 2 vezes. Na primeira votamos, aprovamos, de repente encontraram uma questão lá legislativa, de técnica legislativa, e aí não consideraram aprovada, tivemos que voltar a segunda vez, voltamos e aprovamos, né? E agora está para a Comissão de Trabalho, antigamente chamada de CETASP, e aí dentro dessa comissão temos um deputado paraense, né, que já está na mão dele, é o presidente da comissão e ele é o parecerista. Então, a gente conta com grande possibilidade no CETRAB. Só não foi pautado por conta da questão dessas comissões da CPMI, CPI, etc., né? Senão a gente tinha. Já tinha avançado bem mais, né? Mas é assim mesmo. Temos que ser resiliente, como diz o outro, né? Mas acreditando na possibilidade. Acreditando na possibilidade. Agora, nós temos enfrentamento. Primeiro, e dificuldade. Primeiro, porque o nosso trabalho se envolve muito com o poder econômico. Isso significa dizer ter resistências fortes, né? Porque não é possível que, com tudo isso que está acontecendo dentro das farmácias hoje, com a transformação que vem ocorrendo, né, com a implantação agora de quase 50 testes rápidos, né, com serviços de vacinação, né, de responsabilidade do farmacêutico, a única coisa que não se pensa, né, é agregar valor ao farmacêutico, por ter que prestar todos os serviços, mas essas atribuições, né? E aí, quando você vê o segmento varejista dentro do Congresso também remando contra o piso salarial de R$ 6.500.
O que é pouco, mas é um piso, não é o teto, né? Então, quer dizer, quando a gente faz uma análise de tudo isso, a gente percebe, por exemplo, num estudo feito, nos mostra que só no ano de 2022, né, as farmácias aí, todas elas do segmento varejista, todo o setor varejista, faturou cerca de 180 bilhões de reais só com a venda de medicamentos. Imagina quantos bilhões mais vão, né, faturar em cima de testes rápidos, serviço de vacinação, etc, etc, etc. Aí remos tentam trabalhar, né, contra o estabelecimento de um piso salarial para a categoria de R$ 6.500. Sabe qual é o impacto disso no faturamento dele de 180 bilhões de reais? 2%. É insignificante. 2%, né? Mas outro negócio, o poder econômico ele é voraz, né? Ele tem uma voracidade muito grande. Então, a gente está lutando nessa questão, mas esses são nossos argumentos. Agora, é claro que, como essa é uma luta importante para a nossa categoria, que não pensa na nossa categoria, que nós já não trabalhamos e trabalhamos fortemente, e já temos todo o estudo concluído por uma empresa que nós mandamos contratar, para ver qual é o impacto, seja no setor privado, seja no setor público, desse salário de R$ 6.500 para o farmacêutico, né? E não adianta aí os pessimistas, porque infelizmente eles existem, que não agregam absolutamente nada às nossas lutas, Não participam de não nada. guarda de coisa nenhuma, não é só crítica, é só denuncismo, é só bababá. Isso não interessa para a nossa profissão. Em nenhum momento não interessa. Discurso de discórdia, de ódio, de raivinha, isso não interessa para os avanços que a gente quer e pretende alcançar para a categoria farmacêutica em todo o país, né? Então, veja, aí começou a colocar que tem dificuldade da enfermagem. A enfermagem é merecedora de um piso salarial também, né? Eles também trabalham muito, Trabalharam muito. contribuem muito, né? E são merecedores. Tem dificuldades? Tem, mas eles estão aí em cima. Mas por que eles estão em cima? Por que eles conseguiram avançar até a sanção presidencial? Por quê? Porque estavam unidos nessa luta. O que a gente vê na questão do piso salarial na nossa categoria é esse discurso de discórdia, de desunião, de achar que tudo isso é só politicagem. Mas por quê? Quando eles veem alguém ter a coragem de partir para esse enfrentamento, sem estar preocupado se vai ter vitória ou não, mas teve a coragem de partir, de tentar, de lutar por isso. E o que eu tenho levado como mensagem para a minha categoria é que sem luta não há conquista, meu irmão. Então, mas é necessário essa luta E são continuar, poucos, né? né, Walter? Que termina ecoando, né? Ah, São são pequenas poucos, minorias desse pessimista e é, parece que isso ecoa, as vozes parecem que são mais altas da gente que está ali na isso. luta incansavelmente pela valorização da produção farmacêutica. Acreditamos que com a experiência que você tem, o plenário do Conselho Federal de Farmácia, toda a equipe lá também do Conselho, eu sou testemunha de quanta gente avançou, de quanta gente vem avançando na profissão farmacêutica, né? Eu tenho dúvida que nós vamos conseguir sim. Você capitaneando essas lutas, essas bandeiras com outros atores, claro, né, dentro do Congresso Nacional, é a certeza da vitória, de a gente comemorar definitivamente a inserção do farmacêutico no Ministério de Saúde. E você falou uma coisa interessante, Walter, eu me lembro muito bem, acho que você vai lembrar disso. Eu era conselheiro federal de farmácia e estava lá dirigindo o grupo de trabalho de análises clínicas. E a gente estava num trabalho forte com a SBAC, com a Federação Nacional dos Farmacêuticos, quando eu lhe busquei e falei, Walter, ó, tem uma turma aí, nós vamos precisar reajustar a tabela do SUS. Martinelli, isso vai dar certo? Vai dar certo, Walter. Eu lhe pedi umas camisas amarelas, não sei se você Eu lembra. lembro. Eu digo, me consegue umas camisas amarelas aí, tabela do SUS, o exame R$ 1,85. Ô, Walter, me consiga aí umas 20 passagens aéreas também, porque a gente vai ter que trazer o pessoal aí dos estados e a diária também, para o pessoal custear, né, Walter? Vai sair do aeroporto para cá, e Martinelli, digo, vai dar certo, Walter. Vai dar certo, que já tem 20 anos sem reajuste na tabela do SUS e a gente vai precisar fazer essa movimentação lá no auditório Nereu Ramos. E aí, consegui lhe convencer, né? Você aí viabilizou, mandou confeccionar as camisas, né? Viu as passagens para a gente trazer aí os farmacêuticos proprietários de laboratório do Brasil. E a gente pautou ali aquela audiência. Eu imaginei, a gente conseguiu até ampliar para mais passagens. Eu sei que daquela convocação que fizemos,
não compareceram 20%. Os farmacêuticos eles não saíram do seu conforto, da sua casa, do seu laboratório e não foram a Brasília para ajustar a tabela do SUS. Estava tendo um movimento lá do Saúde Mais 10, né, de Ronald com a camisa branca. Eu terminei colocando aquela camisa amarela naquele pessoal para dizer que era dono de laboratório, para a gente tirar aquela foto ali. O Ronald ficou até chateado, mas a galera não foi. Né? E aí a gente tem já quase 30 anos sem reajuste da tabela do SUS e você citou o exemplo aí da enfermagem, que está dentro do Congresso todo dia, que está lutando, que avançou, que aprovou o piso. É importante o farmacêutico acreditar, é importante os farmacêuticos participarem, né? Porque, como você colocou, sem luta não há vitória. Você lembra dessa movimentação que a gente fez lá para reajustar a tabela do Sistema Único de Saúde para os Mas eu laboratórios do lembro, SUS? claro que lembro claramente dessa época. E para você ver que a gente não teve, né, o respaldo, a Adesão, a galera não adesão, né? foi. Quer dizer, o grande problema é esse que eu vejo. O nosso segmento, e a nossa profissão no passado, ela era muito fechada, né? Ou seja, ela não tinha uma visão de comunidade, né? Era trabalhando dentro de laboratório, entre quatro paredes, né? Que é só ali, sem ter qualquer visibilidade ao contato com o público, com o povo, né? Com a sociedade, entendeu? É. E a mesma coisa também com a farmácia, quando não interage com o paciente. Chegar um paciente hoje, um cliente da farmácia, em busca de um medicamento, não é mais possível dizer: tenho, está aqui, o caixa é ali, mostra o seu cartão fidelidade para ter desconto. Como é que a profissão pode ter visibilidade, pode ter reconhecimento se continuar trabalhando assim? Mesmo na esfera hospitalar, eu digo, não vou generalizar, mas ainda existem muitos que ficam dentro da farmácia fazendo conciliação, dose unitária dos medicamentos, mas nunca vão na cabeceira do leito do paciente. Tem que mudar, né? Você tem que começar a ir, acompanhar o paciente de perto, ver como é que está indo o tratamento dele, né? Tem que estar do Tem que lado estar do do lado do paciente, né, Walter? paciente, Tem que entendeu? acompanhar. É isso. Walter, como é que. E aí, o que é que a gente espera dessa profissão daqui a 10 anos? Qual é a perspectiva real da profissão farmacêutica? Eu entendo que nesse momento a gente tem um certo alinhamento dentro do Congresso Nacional com essas duas possibilidades que abrirá aí uma quantidade grande de empregos para o farmacêutico, a questão do farmacêutico no SUS, mais algumas resoluções que o Conselho Federal de Farmácia vem regulamentando, como a cannabis. Queria que você falasse um pouco também da cannabis, que abre um mercado aí promissor para a categoria farmacêutica. Se há possibilidade do farmacêutico também ele ser o prescritor da cannabis, hoje me parece que está com a odontologia e com a medicina, é privativo do farmacêutico a dispensação, né? Me parece que ela é C3 ali, somente o farmacêutico pode dispensar a cannabis, mas como é que você imagina aí para a profissão farmacêutica, né, daqui a 10 anos? Eu vejo a profissão como uma profissão promissora, né? Eu vejo uma profissão que não vai ser estagnada, que não pode se estagnar, né? E que tem que avançar cada vez mais. E tem essa possibilidade, né? 135 especialidades não é brincadeira. Dá para se avançar bastante nessa busca. Então, é uma profissão muito promissora, é uma profissão de futuro mesmo, não é? Agora, quanto ao problema da questão que envolve o cannabis, eu vou logo lhe dizer de novo: não sejamos assodados, né? Deixa, por enquanto, a biomedicina, se a odontologia também já regulamentou ser prescritor, não tem problema. Está muito polêmico ainda essa questão, muito polêmica. Está na Anvisa, muito polêmica dentro do Congresso Nacional, polêmica no STF, não é? Então vamos aguardar, né, a decisão. Estamos torcendo para que isso aconteça, porque a gente já viu que ela é importante em alguns tipos de quadro de saúde, né, e tudo mais e tal. Mas a gente está acompanhando isso muito de perto e com uma certa expertise e cautela também. Mas eu acho que é uma profissão do futuro, não tem outra e a tendência vai ser crescer cada vez mais, né? Tem potencial para isso. Né? E nós estamos furando várias resistências, né? Que eu acho que isso que importa
para garantir um futuro de uma profissão, né? É saber ultrapassar as resistências, as dificuldades, né? Os obstáculos que a gente sempre encontra pela frente, né? Como é que está a relação, Walter, do Conselho Federal de Farmácia dentro do Congresso Nacional hoje? Você diria que é uma relação boa, que o Conselho Federal de Farmácia tem chegado ali com uma certa facilidade, colocado, expondo, né, a necessidade de se inserir um farmacêutico nos programas. Como é que você avalia hoje a relação do Conselho Federal de Farmácia dentro do Congresso Nacional? Porque eu entendo que a gente não tem condições de avançar, muitas coisas dependem de aprovação de projeto de lei, e se você não tiver uma boa relação, se você não souber caminhar dentro do Congresso Nacional, as coisas tendem a dificultar para a categoria farmacêutica brasileira, né? E aí eu ensino, claro, óbvio, a nossa categoria, a categoria farmacêutica baiana. Então, queria ouvir de você, né, com a sua experiência, com a comissão parlamentar que o Conselho Federal de Farmácia tem, com o corpo jurídico que o Conselho Federal de Farmácia tem, né? Aliás, dica de passagem, tem logrado êxito na maioria dos enfrentamentos, na citologia mesmo, vaginal, que os médicos queriam para eles, o Conselho Federal de Farmácia conseguiu lograr êxito. Nas ações do Conselho Federal de Medicina e Regionais contra a prescrição dos MIPs, o Conselho Federal de Farmácia conseguiu ganhar todas as ações aí nos 27 estados da federação. Então, isso dá uma tranquilidade muito grande para a gente que está na ponta aqui, dirigindo os conselhos regionais de farmácia, sabendo que a gente tem um amparo jurídico muito forte do Conselho Federal de Farmácia e que o pessoal lá está atento a todas essas questões. Então, eu queria ouvir de você, Walter, como é que você avalia essa relação hoje do Conselho Federal de Farmácia dentro do Congresso Nacional? Porque a gente falou só dos projetos de lei de interesse da categoria. Bacana. E os que não são de interesse? Venda de medicamentos no supermercado, farmacêutico remoto, né? Enfim, uma série de coisas que você sempre fala. A gente vai dormir de boa e amanhece com um pesadelo ali para poder fazer o enfrentamento. Para mim, parece que farmacêutico não tem paz, né? É o tempo todo lutando e brigando. Mas como é que você avalia hoje essa relação nossa dentro do Congresso Nacional? Mário, preste bem atenção, tá? Desde 2014, na luta da 3021, que a nossa relação vem crescendo significativamente e no bom sentido. E no bom sentido. Você veja que eu até perguntaria à categoria que me dissesse até agora o que é que nós já perdemos nas nossas lutas. Eu desconheço. Perdemos absolutamente nada de significância, de importância, não perdemos absolutamente nada. Né? A nossa luta tem sido, graças a Deus, Nossa Senhora, sempre revestido de sucesso. E essa parceria e esse ganho que a gente tem tido, se alinhando cada vez mais com os nossos deputados federais, com os nossos senadores, entendeu? Não é só pelo que nos interessa, pelo que nós lutamos contra também eles têm nos acompanhado. Como, por exemplo, a questão dos medicamentos em supermercado, que é preciso deixar bem claro. Contra a venda de medicamentos em gôndolas de supermercados. A expressão correta é essa. Contra a venda de medicamentos em gôndolas de supermercado. E agora nós ganhamos. Já foram 5, 6 vezes que isso aconteceu lá dentro. Não perdemos nenhuma. Tá E eu vi o certo? enfrentamento do Conselho Federal ano passado, o pessoal lá com o pessoal fazendo visita aos deputados federais, aquele Tudo, assédio, né? tudo, tudo, Das redes de tudo, supermercado. tudo, E tudo, tudo. Não é por qualquer uma outra questão, não. É para que se evite a banalização desses medicamentos isentos de receita médica. É para evitar isso. Porque se a gente se recordar lá em 1998, mais ou menos, quando houve a CPI dos medicamentos, o que é que se identificou? E lembra que em 2013 e 2005 foi permitido a venda de medicamentos em gôndola de supermercado, de 2003 a 2005. Por que correram atrás? Por que revogaram isso? Porque estava a gente com carrinho de mão enchendo de medicamentos e vendendo nas feiras, vendendo em praça pública, com um forte risco à saúde das pessoas. Entendeu?
Então, veja bem, isso daí nós temos derrubado sistematicamente. O problema do remoto já foi para o beleléu há muito tempo, né? E nós derrubamos na Câmara dos Deputados também. Então, a gente está se alinhando. Mas o que eu acho que é mais significativo foi a implantação agora, ainda no mês de junho, final de junho, princípio de julho, a implantação da Frente Parlamentar mista, em defesa da saúde no Brasil. Quem foi convidado para integrar o Conselho Consultivo da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Saúde? Conselho Federal de Farmácia, constituída por muitos médicos. Alindo Chinalha, Zacarias Calil, Irã de Roraima, entende? Isso parece ser muito pouco para a profissão, mas não é, não. É um passo gigantesco que se está dando com tudo isso. Inclusive agora, hoje é 29, 30, 31, 30. Algo, 29, 30, 31, nós temos já uma primeira reunião com a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Saúde no país. Entendeu? Então, estamos bem alinhados, graças a Deus, né? Muito bem alinhados e tudo mais. Por Isso. exemplo, na questão da farmácia popular, eu já tinha voltado para Belém, quando estavam trabalhando no orçamento do governo federal, já agora para 23, né? E a gente dá aquele recesso entre a semana do Ano Novo e a semana do Natal, aqueles 15 dias, 2 semanas. De recesso, eu já estava em Belém, quando eu recebi o convite para me reunir com o senador Marcelo Castro, lá do Piauí, que era quem estava comandando o orçamento. E nós fomos lá, aproveitei a oportunidade para parabenizá-lo por ter levado a proposta dele de 1 bilhão para 3 bilhões a recuperação da farmácia popular. E ali nós deixamos bem claro para ele de que esse programa ele tivesse um novo momento e não fosse só a dispensação, que por si só já é importante, né? A sociedade, o usuário tem o direito de receber o seu medicamento através de farmácia popular, mas que isso viesse acompanhado dos serviços farmacêuticos. Ele se interessou. E aí já está, por exemplo, só no meu estado, não sei na Bahia, mas deve ter sido muito mais, né? Dos 144 municípios no estado do Pará, 71 estão contemplados com a farmácia popular. E para que tipo de municípios? Aqueles municípios que têm uma população mais vulnerável, né? Com mais problema, com mais pobreza, o que eu acho que isso é significativamente importante. E aí tá garantida a inserção do farmacêutico dentro desse programa. Olha para aí. Então, Walter, é aquilo que eu já venho imaginando. O momento não é um momento é de a gente continuar firme, né? Não é o momento de se arriscar nada, é o momento de continuar em busca desse grupo forte que vem fazendo um trabalho forte dentro do Congresso Nacional, né? Para que a gente não perca o que nós já conquistamos, né? É necessário ter muita experiência em transitar dentro do Congresso Nacional, o que a gente observa que o Conselho Federal de Farmácia consegue muito bem, né, como você bem colocou, né, e com perspectivas muito boas para a categoria farmacêutica. Né? A aprovação a inserção do farmacêutico no SUS, então, pelo amor de Deus, né? E a questão do piso também avançando. E a questão do PrEP e PEP, Walter, que a gente aprovou, né? A Anvisa solicitou para o Ministério da Saúde, a gente vai lá, divulga que o farmacêutico está apto a fazer essas prescrições, de repente perde, aí você movimenta de novo o Conselho Federal de Farmácia, a gente retorna novamente. Como é que foi essa questão toda aí do PrEP e PEP? Se nós nos entregarmos sempre a uma derrota, vamos viver derrotados eternamente, né? É. Tem que se buscar os caminhos para isso, né? A grande questão que aconteceu com isso é o seguinte: tanto é que nós construímos dentro do Conselho Federal de Farmácia o grupo LGBT, que é P, que eu falo ND+. Né? As meninas parece que acham que o D ainda não tem, né? Mas elas são fabulosas, são muito inteligentes e tudo mais. Tá. Pois bem, muito inteligente no que fazem, né? No seu mistério de fazer. E trabalham muito bem por isso. Então, foi quando a gente fez a proposta. Aliás, nós não fizemos a proposta. Isso é que é interessante. O Ministério da Saúde nos solicitou uma proposta de resolução da qual o farmacêutico pudesse ser o prescritor dos antirretrovirais. PrEP e PEP, para o portador de HIV/AIDS. Né? E nós fizemos tudo isso. Aí, chegou lá, aprovaram tudo, mandaram avisar e nós comemoramos. Como tu bem disseste, a gente gosta de esperar as coisas para comemorar depois de conquistado, né? Não comemore antes.
De tal maneira que o que acontece? A gente recebe o comunicado que não, foi suspenso a possibilidade do farmacêutico prescrever. Pô, aí sobe o sangue, né? Aí não, aí lá. Mas por que isso? Não, a Conitec, tudo mais, o médico disse que se continuasse a judicializar e tal, né? Tive que mandar uma resposta. Olha, quem é Conitec para dizer o que o farmacêutico pode ou não pode fazer? Só quem pode dizer o que o farmacêutico pode e ou não pode fazer é o Conselho Federal de Farmácia. Ninguém mais. Aí nós começamos a movimentar, e com esse nosso grupo do LGBT, trabalhamos nisso lá com a ETEL, na Secretaria de Vigilância e Saúde e Meio Ambiente, e foi reconsiderado. Tanto que agora, se Deus quiser, agora para outubro, nós estaremos fazendo o lançamento já dos protocolos, né? Um para PrEP e outro para PEP, né? E vamos fazer o lançamento disso de uma forma bem bacana. Olha aí, ó. Perfeitíssimo esses dois protocolos. Então, são esses avanços que a gente vai conseguindo. Quer dizer, a questão da prescrição, então, começamos a prescrever. Estamos indo com cautela nessa busca, mas estamos começando a ser prescritor também. Por exemplo, olha o problema do tarja azul. Avançou dentro do Congresso Nacional na Câmara de Deputados. Não queria nem adiantar nada disso, né? Mas avançou. Foi para a mão da Flávia Moraes, de Goiás, estava com parecer favorável, sofreu pressão, né? Aí retirou de pauta e agora vai chamar uma audiência pública. Tudo bom, nenhum problema, menos mal. Nós vamos ter que mostrar com veemência, com conhecimento, qual é a importância dos MIPs, 75% mais ou menos, ter essa tarja azul com prescrição farmacêutica. Isso é relevante ou não é? Isso vem contribuir para que os medicamentos de prescrição ou de receita médica não sejam banalizados. Então, são essas questões que a gente tem lutado, né? Para consolidar cada vez mais o papel, o reconhecimento da nossa categoria. A gente tem acompanhado aqui, Walter. O Farmacêutico Baiano tem acompanhado muito as redes sociais do Conselho Federal de Farmácia Regional, mas eu queria que você fizesse as considerações finais, né, desse bate-papo hoje que tivemos aqui no Conexão Farmacêutica, nesse podcast. Deixasse uma mensagem, né, para os farmacêuticos brasileiros e baianos, né? É muito importante para a nossa categoria ouvir do presidente do Conselho Federal de Farmácia, do Dr. Walter Jorge João, né, essas considerações, né, sobre a profissão farmacêutica. Olha, vejam bem, a todos vocês, colegas, é muito simples e muito rápido as minhas considerações finais e da forma como eu quero me dirigir a cada um de vocês. Primeiro, quero dizer para vocês o seguinte: vocês têm acompanhado nossas lutas e vocês sabem que não existe no Brasil uma profissão que tenha que enfrentar tantas situações adversas até alcançar, lograr êxito para cada um de vocês, né? Mas podem ter certeza que é uma profissão de futuro, é uma profissão promissora, e o que eu posso pedir para vocês é que não desistam dela. Amem a profissão que vocês abraçaram, né? Busquem seus objetivos, né, com persistência, com fé, com esperança, né? Mas vejam, colegas, afastem-se dos pessimistas, afastem-se dos negacionistas, afastem-se daqueles que não agregam nada para o crescimento pessoal e profissional de cada um de vocês. É o que eu teria a dizer. Um grande abraço a todos. Obrigado, Martinelli. Obrigado, Walter. Em nome dos farmacêuticos baianos, dos antifarmácia, queria agradecer enormemente a sua presença hoje aqui no Conexão Farmacêutico, nesse podcast, que a galera assista, compartilhe nas redes sociais do Conselho Nacional de Farmácia do Estado da Bahia, no canal do YouTube, no Spotify e no Instagram.